Graça e paz, povo de Deus, eu sou Jaime Jorge e eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 14, no versículo 13, mais especificamente. Nós vamos ver aí que durante todo o ministério terreno de Jesus, ele sempre guardou os discípulos, protegeu, livrou, abençoou, curou, sempre ajudou, consolou de todas as formas possíveis enquanto ele estava na terra. Porém, quando nós chegamos no capítulo 14, Jesus começa um diálogo diferente com seus discípulos e parece que é um tom de despedida, porque durante todo o ministério de Jesus na terra, nós vamos ver os discípulos nos momentos difíceis recorrendo a Jesus, ou através de uma palavra, ou através de cura, como Jesus curou a sogra de Pedro, e outras coisas mais. Porém, no capítulo 14, Jesus começa um diálogo em um tom de despedida. Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: irei para o Pai e irei preparar-vos lugar. Tem muita gente até que se perde neste versículo, dizendo que Jesus foi para o céu para preparar lugar. Não. O lugar já está preparado desde a consumação dos séculos. Desde o início de tudo, o lugar já está preparado. Ele disse: se não fosse assim, eu vos diria: irei vos preparar lugar. Se não fosse, mas o lugar já está preparado para mim e para você. Só que aí Jesus começa esse diálogo em tom de despedida. E aí ele fala para os discípulos: para onde eu vou, vós conheceis, vós sabeis e vós conheceis o caminho. Aí Tomé vai cair na besteira de dizer: Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai, muito menos o caminho. Aí Jesus vai dizer aquela frase célebre que todo um pregador gosta, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória! Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, vocês conhecem o caminho, Tomé. Eu estou com vocês desde o início do meu ministério. Vocês sabem que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida. E fora de Jesus não há caminho, não há verdade, não há vida. Oh, glória! Só que Jesus vai dando continuidade nesse diálogo em tom de despedida. E quando nós chegamos por volta do versículo 13 e o 12, por volta do versículo 12, nós vamos ver Jesus começa então a falar um pouco antes até do Espírito Santo. E Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. A palavra outro no original é allos, que significa igual, semelhante. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar outro Consolador, outro que seja semelhante a mim, porque se eu curei, ele também vai curar. Se eu batizei, o Espírito também vai batizar. Se eu salvei, o Espírito também vai salvar. Jesus está dizendo: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, para que venha o Consolador, outro Consolador, porque Jesus por várias vezes consolava os discípulos. No original até é outro ajudador, Mas Jesus então começa a falar acerca do Espírito Santo. E nós chegamos no versículo 13, que chama muito a minha atenção, e eu já vi muita gente se perder nisso aqui, usar de forma errada. Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque tem muita gente, eu vejo muita gente por aí, eu já vi, eu sei que você também já, dizendo que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, Ele vai fazer. E não é bem assim, irmãos. Existem alguns fundamentos que nós podemos analisar, entender. E quando nós lemos este versículo, esta passagem, nós vamos fazer uma exegese, nós podemos entender de forma clara, bíblica, específica, que nem tudo que você pedir em nome de Jesus, você vai receber. Eu já vi gente dizendo que não, basta pedir em nome de Jesus, porque tudo que você pedir, Ele vai fazer, querido.
quero te dizer que nem tudo que você pedir, Jesus vai fazer ou Jesus vai te dar. Isto me recorda até uma certa vez em que aconteceu um episódio de um rapaz que namorava com uma jovem e ele terminou com ela. E ela começou a dizer para os amigos dele que estava orando de madrugada, buscando, consagrando para poder Deus fazer com que eles voltassem. E um desses amigos desse rapaz chega para ele e diz: rapaz, se você não quer voltar para ela, você está enrolado. Porque ela está orando de madrugada e mulher quando ora de madrugada, Deus dá. Querido, entenda. Nem tudo que você vai pedir, pode ser de madrugada, pode ser a hora que for, nem tudo que você vai pedir, Deus vai te dar. Porque existem alguns fundamentos, algumas regrinhas básicas aqui, que este versículo nos dá e nos faz entender. E eu gostaria de compartilhar em rápidas palavras, porque ele começa o versículo dizendo: tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. A primeira regrinha básica é que ele começa dizendo: tudo que pedires em meu nome. Ou seja, a primeira regra básica é orar com autoridade diferida por Cristo. Porque nem toda oração nossa é com autoridade diferida em Cristo. Nem toda oração nossa é baseada na palavra diferida por Cristo. Nem toda oração que nós fazemos é decorrente da autoridade que é deferida de Cristo. Então a primeira regrinha básica é esta: a nossa oração precisa estar convicta na autoridade deferida por Cristo. A segunda regrinha básica é orar em união com Ele, para que não se ore fora da sua vontade. Porque nem toda oração nossa, irmãos, é segundo a vontade de Deus. Nem toda oração, nem toda petição que nós fazemos é da vontade de Deus. Então tem coisa que você nunca vai receber da parte de Deus. Você pode receber da parte de qualquer um, mas tem coisa que você nunca vai receber da parte de Deus, porque não é da vontade dele. E ele conhece. A Bíblia diz em Isaías que os pensamentos dele é maior, é mais alto do que os nossos pensamentos, que os planos deles é mais alto do que os nossos planos. Então tem coisa que eu vou pedir, e não adianta você tentar ir para a passagem ali do juiz iníquo, de tanto pedir que ele vai te dar, que não vai, irmãos, não vai. Tem coisa que só vai acontecer se for segundo a vontade de Deus. Então essas são as duas regras básicas. Mas aí você vai dizer: mas aí, Jaime, você esqueceu que Lucas 1,37 está escrito que nada é impossível para Deus? Querido, nada de fato é impossível para Deus. Mas olha, se a oração ela vai se encaixar com essas duas regras, se vai estar de acordo com a autoridade diferida de Cristo e se você vai estar orando em união com a vontade de Cristo. Porque nada é impossível para Deus, mas uma coisa entenda: Ele só vai te dar aquilo que for segundo a vontade dele. E se a sua vontade, a sua oração estiver unido à vontade de Deus, com certeza nada é impossível para Deus. Mas então o texto está mentindo que nada é impossível para Deus em Lucas 1,37? Não. O texto não está contando uma mentira. O texto é uma verdade, porém você precisa analisar o contexto. Ali um anjo vem até a Maria dizer que ela vai ficar grávida, virgem, sendo ela virgem. E ela vai dizer: como pode isso acontecer? E o anjo vai dizer toda a narrativa que você conhece. Aí no final o anjo vai dizer: porque nada é impossível para Deus. Querido, nada é impossível para Deus, mas precisa estar dentro da vontade de Deus. Eu creio que Deus pode curar o câncer de uma pessoa, como eu já vi isso por algumas vezes. Mas se não for da vontade dele, a pessoa vai morrer com câncer, como eu também já vi isso. Crente morrer de câncer. Eu creio que se for da vontade de Deus, Ele vai libertar o meu familiar, o meu parente. Mas se não for da vontade de Deus, a pessoa vai morrer daquele jeito. Porque também existem outras regras acerca da lei da semeadura, que nós também não entra no contexto.
Mas nós precisamos entender que de fato a nossa oração precisa estar unido à vontade de Deus. Porque se não for unido à vontade de Deus, nós podemos pedir, que Ele não vai nos dar. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.